Salve, salve, nação tricolor! Dia importante para o nosso podcast. Hoje nós vamos falar de marketing. O que é o marketing? O marketing é transformar ideias em valores. E quando isso se refere a um dos maiores clubes do mundo, meu amigo, imagina o tamanho dessa responsabilidade. Hoje eu vou conversar com Eduardo Toni. Eduardo, seja bem-vindo. Toni, obrigado, cara. Obrigado. Pô, um dos caras mais importantes do São Paulo. Não, imagina. Disponibilizando um tempo pra poder vir falar com a torcida. Cara, obrigado por esse carinho mesmo. Não, imagina, é um prazer estar aqui com você. É importante a gente trocar essa ideia, porque a torcida precisa saber, é importante eu prestar esse serviço, né? Informar a torcida um pouco do que a gente faz. É importante dividir, é importante que eles entendam um pouco como é o nosso dia a dia, o trabalho que a gente faz, o quanto a gente se esforça para fazer o nosso tricolor cada vez maior. Não, eu imagino, né, Tom? Porque uma instituição desse tamanho, o que não falta é trabalho. Não falta. Você sabe que aqui eu tenho com a minha equipe a lei da compensação, né? A gente chega cedo para compensar, sai tarde. A gente trabalha praticamente 7 dias por semana, porque em época de campeonato, um dia de jogo, um domingo de jogo... Não tem jeito. Tá? Estamos todos aqui 10 da manhã, 11 da manhã. Sábado, muito evento, quando não tem jogo... No sábado é jogo no domingo, no sábado ações com os patrocinadores no treinamento na Barra Funda. E de segunda a sexta essa loucura que você está vendo aqui hoje. Nós vamos voltar nessa parte, mas eu quero voltar um pouquinho, quero entender o Toni torcedor, né? A origem do Toni torcedor. Como você lembra do teu primeiro momento São Paulo? Onde que rolou a paixão? Ali que você olhou e falou assim, cara, que time... Na verdade, eu não tenho essa lembrança de, cara, virei São Paulino por causa disso. Eu não me recordo, eu não tenho outra recordação de não ser São Paulino. Meu pai era São Paulino roxo e ele brincava que quando eu nasci, ele muito democrático, me colocou num quarto cheio de camisas de clube para escolher. Todas do São Paulo. Todas do São Paulo, pode escolher qualquer uma ali dentro. Não, mas eu me lembro que da minha infância, pequeno, de 4 anos... vestido com a camisa, com o uniforme do São Paulo, camisa, meião, calção. São Paulo é muito tradicional, o uniforme do São Paulo é igual sempre, né? O São Paulo é muito rígido nas camisas, então eu tenho muita lembrança de eu com a camisa 1, criança, 3 anos, 4 anos, aquelas álbuns de família que você tem, de fotos de criança. Sempre tem uma fotinha ali. Sempre tem uma foto com futebol e eu vestindo o São Paulo. Mas queria ser jogador também, Toni? Não, eu sempre percebi que eu não dava para isso. Né? Eu jogava lá na rua, mas não era... Meu esporte era outro. Era outra coisa. Mas então, eu desde sempre fui São Paulino roxo. E meu pai me trazia no jogo, no Morumbi. Eu me lembro de vir em Morumbi. O Morumbi, esse gigante, muitas vezes na década de 70, final da década de 70, o estádio com 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Então a gente chegava muito próximo do horário do jogo e sentava no meio do campo. Era um negócio... completamente diferente de hoje, cara. A torcida é esse país, né? São 20 milhões de torcedores, você tem que chegar horas antes para conseguir um lugar razoável. Então eu tenho essa lembrança de infância, de ter os uniformes, de ouvir no rádio, né? Não existia jogo na televisão, né? Então eu me lembro das narrações no rádio, e depois passava o replay do jogo numa rede, e eu conseguia fazer a associação da narração daquele momento. Ô, Toni, olha que legal, você está contando isso. O último episódio nosso, ele foi com o Sombra, da Energia 97. Claro, e a gente estava falando justamente disso, como que o rádio foi importante, né, há anos atrás, como que ele cativava, ele trazia aquele desejo. A narração do rádio é inigualável, né? Da minha época eu ouvia Fiore Gilhote, uma coisa espetacular, os Mar Santos. Então você vivia a emoção do gol. Eu lembro das bandeiras que a minha avó fazia para mim, com a máquina de costura, vermelho, branco e preto. Então o São Paulo está na minha vida desde que eu me conheço como gente, não podia ser diferente. Não tinha como... Essa paixão toda que a gente tem pelo clube. Meu pai é um apaixonado pelo clube. Então muito do que eu tenho, o amor que eu tenho pelo São Paulo hoje, e essa realização de estar exercendo essa função que eu exerço hoje é graças ao meu pai, né? Eu costumo dizer que a gente tem um camarote de marketing, que a gente recebe parceiros, prospects, clientes,
Quando começa o jogo, eu não sou diretor de marketing, eu volto ao que Esquece, eu sou. agora dá licença. Agora Aí eu eu vou... reclamo do técnico, xingo o presidente, falo que a diretoria... que aí o torcedor fala mais alto porque a paixão é muito maior, né? E quando apita, quando começa o jogo, vem a infância, Vem. vem aquele menino lá, né, que torcia, que xingava, que ouvia pelo rádio e ficava imaginando o que estava acontecendo em campo. E eu canto os gritos da torcida, eu realmente me transformo, porque para mim isso é a paixão do futebol, né? O pequeno Tony, qual era o ídolo dele ali quando começou a ouvir no rádio? Meu primeiro grande ídolo foi Pedro Rocha, né? Eu não tenho, assim, grandes recordações físicas do Pedro Rocha, mas eu ouvia no rádio o Pedro Rocha. Depois, o time de 77, campeão 77. brasileiro, que foi o time do Minelli, né? Que era um time tecnicamente Mas nós... questionável, mas um time de guerreiros, Chicão, Serginho. E sofrido aquela final, hein? Muricy. Nem me fala. E sofrido aquela final. A final de 77 foi muito simbólica. A torcida ali foi o primeiro título nacional. Primeiro de título São Paulo. nosso. E dali o time virou um clube nacional e hoje, né, depois com as conquistas, virou... Ali começamos a ganhar Paulista, em cima de Paulista, logo São já Paulo veio... teve em ato de títulos da construção do estádio, né? O estádio do Morumbi obrigou o São Paulo a priorizar os seus investimentos. O São Paulo priorizou para construir esse gigante. À época, o maior estádio particular do mundo. O São Paulo Hoje sempre, ainda sempre muito pioneiro, né? Sempre com a visão... Sempre. Isso é um ponto importante. Eu fico imaginando assim, para nós torcedores, a gente olha e vê essa visão que é enraizada no São Paulo. O São Paulo, ele sonha grande. Isso é parte da nossa história, Se é né? para ser um sonho que seja grande. Que seja grande. E eu imagino para um diretor de marketing sonhar o São Paulo. Não, né? é a realização de um sonho, né? Eu que sempre fui um profissional de mercado da área de marketing. Vim para o São Paulo é o complemento dos sonhos, né? Porque Mas você sempre trabalhou na área esportiva? Não, eu nunca trabalhei na área esportiva. Eu sempre Nunca trabalhei trabalhou na parte esportiva? Não, eu sempre trabalhei na área de marketing. Na área de marketing, eu usava o marketing esportivo como uma ferramenta importante que é. Certo. Mas eu nunca estive desse lado do balcão, né? Eu sempre estive Eu do achei outro lado da eu achei que mesa. pelo contrário, você já vinha desde a faculdade, da sua formação, já vinha para o marketing esportivo. Eu era o patrocinador dessa marca, dessa época aqui, não sei se a câmera está pegando, eu era o executivo de marketing da LG. Eu que trouxe a LG para o São Paulo, depois eu trouxe a Sempre Toshiba para o São Paulo. Meu envolvimento sempre foi como patrocinador. Ô, Tony, como que marca, né? Como que uma marca, quando ela se propõe a entrar num time e a estampar a camisa, como que marca, né? Como Não, que nós marca. tivemos marcas que ficam na memória. Você sabe que a gente recebe propostas. Vamos fazer aí um patrocínio para o Campeonato Paulista, mas a gente não faz. Porque você precisa de tempo para consolidar isso. A LG ficou no São Paulo quase 10 anos. É importante esse tempo e é importante fazer muita ativação. É importante, não dá para achar que você colocar sua marca na camisa, por si só está tudo resolvido. É muito importante você fazer outros tipos de investimento, fazer outros tipos de ativação, para que o patrocínio apareça muito mais e você crie essa relação com a torcida. Uma dúvida assim, quando você vai colocar uma marca, o estudo ele é maior, assim, a história da marca, o que a marca agrega também ao São Paulo, o que a marca também ela representa no mercado, como que funciona para escolher uma marca? Do ponto de vista do patrocinador, a empresa que quer patrocinar, o futebol dá muita visibilidade, né? A gente tem um estudo do Ibope Repucon que mostra que os nossos patrocinadores têm exposição nos principais portais e veículos de imprensa todos os dias. Dia 1º de janeiro as marcas são expostas. No Dia das Mães, no Finados, no Natal, no Ano Novo, todos os dias as marcas são expostas. Então patrocinar um time de futebol dá por princípio uma exposição de marca enorme. Além disso, você cria a relação com a torcida, né? A LG, por exemplo, estava na última conquista internacional do São Paulo. Eu tenho no meu notebook pessoal, não do meu profissional, o meu descanso de tela é a comemoração do Mineiro. Isso foi em 2005, né? Você vê, então são 18 anos.
a marca LG está exposta para mim 18 anos depois. Para mim e para muitos São Paulinos, aquele é um momento icônico. Não, a camisa, ela fica. Exato. Ela fica. Exato. A gente olha, a gente sabe, pô, mineiro. Então é você eternizar sua marca num momento histórico do clube. A LG, por exemplo, que é quem nós estamos falando, mas foram com tantas outras, ficaram eternizadas. Aquele momento está na história de São Paulo, assim como estava com a IBF no Mundial e assim por diante. A TAM, que foi um grande patrocinador de São Paulo. Então o futebol traz essa possibilidade, e o futebol mexe com paixões. E legal, porque você tem a visão dos dois lados, né? Tanto a visão da empresa, quão isso é importante para a empresa, e a visão do time agora. Então, para você vender também, fica bem mais fácil, na né? verdade, Porque ali consegue fazer esse... completando essa conexão. Completando o que eu estava te dizendo, eu patrocinei a LG o São Paulo durante muitos anos com a LG na camisa. E nessa época o diretor de marketing do São Paulo é o presidente, o Júlio Casares. Júlio. E a gente criou uma afinidade ali. parceria tão grande que ele brincava na época: se um dia eu for presidente, você vai ser o meu diretor de marketing. Eu ia chegar nisso. Pois é. Aí o tempo passou, o Júlio foi para outras coisas, eu fui para outras coisas, e um dia o Júlio me liga e fala: eu vou ser candidato, e se eu ganhar aquela promessa que você me fez, você tem que cumprir. E o dia que ele te ligou? Sou o presidente do São Paulo. Na verdade, aconteceu o seguinte: lá para maio, junho de 2020, né, quando ia ter a eleição, ele me ligou dizendo que ia ser candidato e que se ele ganhasse, ele gostaria que eu fosse diretor de marketing, como nós falávamos há, sei lá, 6, 7, 8, 10 anos atrás. E eu disse para ele: promessa feita, promessa cumprida, conta comigo. E aí, a gente, num determinado momento, o Júlio me chamou para uma reunião e disse o seguinte: nós temos 3 anos, cara, e o São Paulo precisa se transformar em 3 anos. Era mais ou menos setembro, outubro. A eleição seria em novembro, dezembro. Falou: vamos trabalhar no risco. Começa a trabalhar para reformular o programa sócio-torcedor, porque está meio abandonado, nós precisamos... E a gente começou a trabalhar nisso sem ter certeza se ia ser eleito, sem saber, porque a gente sabe que a gente tinha pouco tempo. Se a gente começasse em janeiro para entender... Aí não ia dar tempo. Um ano. Não ia dar assim tempo. mesmo, nós só lançamos o novo programa em maio. Veja, foram 5 meses depois da eleição, nós tínhamos começado a trabalhar 4 meses antes, seriam 9, né? Nós íamos lançar só em setembro. Então, a gente começou a trabalhar antes da eleição, porque a gente acreditou no projeto e a gente sabia que tinha uma chance boa de ganhar, obviamente, mas apostou nisso, porque a gente precisava fazer, eu precisava retribuir um pouco. Eu tinha minha empresa nessa época, eu precisava devolver um pouco tanta alegria que o São Paulo uma dívida de gratidão. Tinha uma dívida de gratidão. E quando assumiu? E quando pegou o São Paulo? Qual foi o São Paulo que o Tony abraçou? Então, a gente tinha noção que tínhamos problemas, a gente tinha muito problema, nós estávamos no auge da pandemia. Isso pro marketing é um baita... Não pro marketing, pro mundo, né? Foi um grande problema, mas para vocês era... Né? Não tinha o público no estádio, era tudo novo, tudo diferente. Deve ter sido um momento... Veja, nós assumimos no dia 1º de janeiro de 21. Eu vim para cá para fazer a transição, vamos chamar assim. No dia 15 de dezembro, eu estava negociando com os atuais patrocinadores, os contratos terminavam no dia 31. E aquele ano, o campeonato, por causa da pandemia, terminou só em fevereiro, março. Então, eu comecei no dia 15 de dezembro, me apresentando e renegociando os contratos, pelo menos uma extensão até fevereiro. A gente conseguiu, naquela época, todos eles, a gente renovou todos eles e a partir de janeiro assumiu. E o que a gente percebeu é que a gente encontrou um clube um pouco defasado. A gente encontrou bem defasado. Aqui não tem crítica e não estou ocupando os antecessores. Mas é uma constatação. Eu sei que muita gente passou na área de marketing, e essa era uma reclamação, inclusive, dos patrocinadores. Você é o quarto que chega aí com esse discurso. Não tinha uma constância, não tinha... Então, as coisas se mudavam, os planos eram alterados. Então, a gente chegou e encontrou muito por fazer. O São Paulo sobrevalorizado, a camisa do São Paulo valendo muito pouco. Para você ter uma ideia, a gente, no final do primeiro ano de exercício, a gente fez só da camisa quase 5 vezes o que era o valor anterior do patrocínio, só de patrocínio.
num ano de pandemia, sem futebol, sem público, a gente conseguiu multiplicar por 5 a receita com o patrocínio. Porque realmente havia uma defasagem muito grande para a força, para a importância da marca do São Paulo. São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. São Paulo é o clube com mais vitórias internacionais no Brasil. São Paulo é o único tricampeão mundial brasileiro. É uma marca muito nobre, uma marca muito reconhecida. Não pode estar defasado do jeito que estava, e né? A gente conseguiu isso e nós ainda estamos defasados. Eu ainda tenho... Você analisa, você não acha que ainda tem muito a crescer? Eu tenho certeza absoluta que sim. Hoje eu tenho propriedades disponíveis que eu tenho propostas na mesa e eu não fecho, porque não é o que o São Paulo vale. Não vai agregar aquilo que a gente falou lá no começo, não vai agregar o valor. Então, a gente prefere ter um pouco mais de espaço vazio do que vender por qualquer preço, porque nós temos uma marca muito premium e a gente sabe o que a gente entrega. Hoje a torcida do São Paulo é reconhecidamente a maior torcida do Brasil hoje do ponto de vista de paixão, de envolvimento. Participação, a torcida que conduz, né? O São Paulo bateu todos os recordes do Campeonato Paulista nesse ano, com médias de público acima de 40 mil torcedores. O primeiro jogo do ano, São Paulo e Ituano, nós colocamos 40 mil pessoas no Morumbi. Então, a torcida empurra, o time, a marca é boa, eu tenho que valorizar isso. É meu papel fazer o São Paulo estar no lugar que ele merece. Você quando pegou o São Paulo, né, começou essa transição, aonde você pretendia chegar e aonde você pretende chegar agora? Porque quando você entrou, você tinha suposições, né? Você ainda não sabia exatamente como era estar no São Paulo, e agora você sabe como é estar no São Paulo e aonde você quer chegar no São Paulo. Mas a gente tem muita coisa para fazer. Um mandato de 3 anos ele é muito curto, porque você tem... Primeiro, o presidente trouxe muitos executivos, homens de mercado, que é o meu caso. E por mais que ele tente profissionalizar a gestão, um clube de futebol é um clube de futebol, né? Você tem os sócios que votam, você tem os conselheiros. Então, eu trouxe um patrocinador master novo, o maior da história do São Paulo. Sim. E a gente teve que aprovar no Conselho no Conselho Deliberativo esse patrocínio, porque é uma das normas do nosso estatuto. E apesar de ter sido o maior patrocinador da história do São Paulo, a gente teve gente que votou contra o patrocínio. Então, um clube de futebol tem esse aspecto político. É um trabalho que você tem que... Não é só trazer o patrocínio, você tem que convencer, você tem que verdade, mostrar... você tem num clube de futebol o aspecto político. Eu tenho certeza que tem gente que vibrou com a nossa eliminação. Dentro do São Paulo? Infelizmente tem, porque é a política. Isso é a política, né? Então, antigamente se dizia de partidos políticos, para esse partido, quanto pior, melhor. Isso. E nós temos esse aspecto político num clube de futebol, e não é no São Paulo, são em vários. Eu converso com os meus colegas dos outros clubes. O Flamengo, por exemplo, tem um número de conselheiros 6 vezes maior que o nosso. Eu brinco, são seis vezes mais possibilidades de ter problema. Eu com 1/6 disso já fico louco, imagino você. E na verdade, o que a gente percebe assim, claro, a gente aprova, a maioria dos meus contratos, dos meus projetos apresentados para o Conselho foram aprovados com mais de 90%. Mas tem esse aspecto político, tem essa necessidade de explicar, de convencer, e tem um aspecto político, como eu te disse, nem sempre você consegue. Sempre vai conseguir. Tem coisa, como é que eu não consegui? Como é que teve alguém que votou contra isso? Não é São Paulino de verdade, não está interessado simplesmente no bem do clube. Mas é parte da luta, né? Mas é parte. Você já sabe que isso vai acontecer. Vai acontecer. Né? Você Mas aí, voltando para a sua pergunta, porque eu dei essa volta e acabei não respondendo. Então, tem um aprendizado você chegar aqui. Por mais que eu conhecesse o São Paulo por ter sido patrocinador e por ser São Paulino desde sempre... É o outro lado da mesa, né? É o outro lado da mesa. Então, a gente... tem muita coisa que eu queria ter feito mais rápido que eu não consigo, porque os processos, às vezes, não são tão ágeis, são morosos, porque faz parte, tem vários conselhos, tem várias fases, tem várias etapas que precisam ser superados. Então, eu podia ter feito mais, eu podia ter entregue antes, mas isso faz parte. Então, é um aprendizado e eu acho que a gente todo dia aprende, todo dia melhora e quer cada vez mais para o São Paulo. Você me deixou uma deixa aí, eu não vou perder ela não. Somos o único time tricampeão mundial
né? Cara, que trabalho bacana que vocês fizeram agora nos portões do Morumbi, a estátua do Tele, cara, isso de arrepiar. Agora o Diego torcedor, tá? Esquece o Diego apresentador aqui do podcast, e o torcedor. E o Pará, eu sou extremamente fã do Palhinha. Fã assim, é absoluto o meu maior ídolo, Palhinha. Você parar na frente do portão e ver a imagem dele, ver o nome, cara, isso é emocionante demais. Isso é um negócio muito bacana que a gente fez mesmo. 92 para mim é o ano mais importante da história do São Paulo. Em 93, a gente ganhou mais títulos do que em 92. Mas 92 foi o ano que o mundo descobriu o São Paulo com aquele time. Aí tem uma frase que não sai da minha cabeça, que está nas nossas comunicações de 92, que é do Cruyff. O Cruyff era o técnico do Barcelona, aquela máquina de futebol. E ele fez o seguinte comentário no final do jogo: se era para morrer atropelado, que fosse por uma Ferrari. Então você sabe dessa frase. Então 92 para mim eu como São Paulino, eu acho que é o ano mais importante da nossa história, mesmo 93 tendo mais conquistas, porque ali o mundo descobriu aquele time e aquelas cores, né? Vermelho, branco e preto. Nós pintamos o mundo com essa cor. E a gente não podia deixar 30 anos passados, a gente não podia deixar isso em branco. Não podia. E a gente fez, ao longo do ano passado, uma série de homenagens aos nossos jogadores. Então a gente fez um livro em homenagem ao ano de 92, porque nós ganhamos o Paulista, nós ganhamos o Tereza Herrera, Ramon de Carranza, nós ganhamos uma série de torneios. A gente fez um livro celebrando 92. A gente fez uma série de produtos, como vocês estão vendo aqui, licenciados de 92. A gente fez uma homenagem no dia do Campeonato da Libertadores. Coincidentemente, neste dia nós jogamos contra o Palmeiras aqui. E a gente ganhou esse jogo de 1-0. A gente fez uma homenagem linda para os jogadores. A gente apagou o Morumbi, a gente fez queima de fogos. Eles entraram, nós saudamos a todos eles, levamos todas as taças. A gente fez uma série de eventos ao longo do ano, que culminou no final do ano com as embocaduras, né? Que esse é o termo correto, né? É meio feio, né? Parece palavrão, né? Mas o Mauro, que é o nosso diretor de estádio, ele que me ensinou esse nome. Embocaduras. São 12 embocaduras, então a gente homenageia cada embocadura, ela tinha um número. Então a embocadura 1 é o Zete. E assim por diante. A embocadura 2 é o jogador com a 2, que era o Vitor, e assim por diante. A embocadura 12 é o Tele Santana, Mestre Tele. E ele tem a embocadura e as paredes pintadas por um artista que a gente contratou junto com o nosso patrocinador, a Sportsbet, que lembra momentos marcantes daquela personagem. Então, do Tele, ele com as taças, do Zete, ele pegando aquele pênalti do Gamboa, aquele pula pro lado esquerdo, espalma o pênalti. Então, as paredes também homenageiam os jogadores. E o grande momento que foi a estátua do Tele. E aqui eu vou te contar um bastidor que eu não contei ainda em público. Essa vai exclusiva para vocês. Quando a gente fez o planejamento das ações, e o São Paulo, infelizmente, não tem condições de bancar isso. Então, todo esse investimento foi bancado pelos nossos parceiros. As embocaduras, como eu te falei, pagos pela Sportsbet.io. A estátua do Tele pela Brahma e assim por diante. Todas as ações foram subsidiadas ou pagas por um parceiro. Quando a gente planejou a estátua, a gente ouviu aqui internamente, isso não vai acontecer, porque o São Paulo não tem essa tradição. O São Paulo não homenageia jogador, o São Paulo é maior que todos. É claro que o São Paulo é maior que todos, óbvio que sim. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu fiz um acordo com a minha equipe, nós vamos trabalhar em silêncio com isso. Isso ninguém vai saber, porque a gente sabe que tem isso, né? Vai ter gente que vai jogar contra. O Tele era uma pessoa difícil, o Tele era uma pessoa que não era unanimidade, o trato dia a dia com o Tele não era fácil. Imagino. Ele tinha alguns desafetos, então a gente combinou que nós não vamos contar para ninguém isso. Vai acontecer e quando tiver lá na hora, nós vamos divulgar isso. E aconteceu como a gente planejou, e o dia da inauguração da estátua fizemos uma grande festa, porque é muito merecido, né? O Mestre Tele. Lindo, o Tele. E eu vou aproveitar também, vou fazer uma propaganda aqui. Porque se você quer conhecer as embocaduras, sabe? Tem que fazer o tour, cara, na Passaporte.
acessa lá o @passaportefc, reserva lá o teu dia, vem fazer o tour. Você fazendo o tour, você vai passar, você vai entender tudo isso que a gente está contando aqui. Você vai estar lá presente, olhando e vendo. Diretor de marketing, bom, hein? você entende, Foi né, bom, cara? já vou te trazer, eu hein? tenho que fazer isso. Vou te trazer, foi bom. Depois eu te pegou passo o número gancho, hein? do meu agente. Ô, Tony, mas e os jogadores, cara? Quando você falou que ia fazer as embocaduras? Eles são muito gratos. O Palinha se tornou um grande amigo meu. O Palinha veio quase... Porque, gente, a gente fez várias homenagens. A gente convidava eles para todas, ou para a maioria delas. Por exemplo, no dia do jogo contra o Palmeiras, que nós homenageamos, teve o Zete, teve o Bonechini, teve o Antônio Carlos. Tiveram muitos jogadores, mas não tiveram todos. Uhum. No dia do lançamento do livro, por exemplo, nós demos sorte do Raí estar no Brasil. O Raí mora em Paris hoje. Então, ele estava no Brasil, ele veio no lançamento. Nós fizemos o lançamento do livro aqui na nossa loja, no estádio. Foi uma festa para o Raí. Eles são muito gratos, né? Porque a gente acaba perdendo um pouco a história, né? Outro dia eu estava andando com o Palinha aqui e muita gente cruza pela gente e não sabe que é o Palinha, cara, o Palinha. Ah, Tony, se eu ver um cara que faz um Pois negócio é. desse, cara, A gente- você me desculpa aí, eu vou pra ignorância, porque Não, pois é. o Palinha eu tenho que Palinha, conhecer. cara, a gente almoça. O Palinha teve no meu camarote nos shows agora, no Coldplay que nós tivemos. Fica tranquilo, as pessoas... É inacreditável o São Paulino não saber Não, quem é o não, Palinha. eu não admito, É um eu não negócio admito. inacreditável. Só o Palinha, ele foi artilheiro da Libertadores, fez gol na final. Esses caras merecem toda a nossa reverência. Esses caras merecem tudo que a gente puder fazer para eles. Eles são gratos a gente, ao presidente. A gente tem aqui o camarote dos ídolos, um dos Muito- grandes... Cara, isso é muito legal, Tony. Pois é, o único clube que tem isso. Os ídolos do São Paulo, eles já têm acesso ao camarote, eles assistem os jogos gratuitamente. E assim, muitos, como você falou, muitos, eles acabam ficando no esquecimento. E essa ação, ela retoma. Isso. E eu imagino para um jogador que teve toda a glória, que viveu, né? Porque deve ser uma coisa de maluco, você entrar num campo, num estádio, todo mundo gritando o teu nome, e o tempo levar isso, É verdade. né? O presidente estava me contando essa semana que ele teve com o Dario Pereira. E o Dario Pereira, né? Dario Pereira. E o Dario Pereira fala para ele, cara, hoje eu vou no camarote dos ídolos, eu sou reconhecido, eu tiro foto, eu dou autógrafo, porque também acaba caindo no esquecimento. Essa nova geração, a geração digital, né? Eles conhecem mais dos ídolos Sim, os mais a recentes, partir né? de 2005, com o Tri Mundial, o Aloysio Chulapa, ele é o nosso embaixador o do Chulapa, camarote. ele é maravilhoso. Ele não consegue dar um passo. ele não- Não, o Chulapa é maravilhoso. Ele é... Mas o camarote dos ídolos, ele resgata isso, resgata essa idolatria da torcida pelos seus ídolos. Isso é muito O importante. dia que eu estive lá, o Sidney tava lá. Então, O Sidney, importantíssimo na Sidney nossa dos história, Menudos cara. do Morumbi, meu. Time Importantíssimo na daquele. nossa história. E assim, Careca. a gente vê no olhar do ídolo que, porra, tô sendo reconhecido, tô sendo valorizado pelo time que eu amo, né? Então, assim, isso aí merece ser exaltado. É um trabalho que ele é importante pros dois lados, pros três lados. Ele é importante pro torcedor que tenha o acesso ao ídolo, porque não é todos que têm acesso ao ídolo. É importante pro jogador que ele volta a viver a emoção de ser reconhecido, a emoção de falar, cara, fiz um bom trabalho e tô sendo reconhecido. Essa história do ídolo, né? Eu vou te contar uma história engraçada. Eu tenho um amigo aqui que tem uma boa relação, uma ótima relação com muitos jogadores. E ele sempre soube da minha idolatria pelo Careca. Para mim, o Careca... Eu tenho muitos ídolos, né? Eu falei o primeiro, Pedro Rocha. Aham. Mas para mim, o Careca é o maior ídolo. Careca, cara. Quem viu o Careca jogar, quem não viu, procura ver. Tem que assistir, né? O Careca hoje seria o melhor jogador do mundo todos os anos, né? E um dia ele me convidou para ir jantar com o Careca. Eu fiquei aqui, né, que eu vou jantar com o Careca. E eu fui. E aí, quando acabou o jantar, nós fomos embora, veio o carro, foi embora, ele me ligou e falou, cara, você não falou. Eu falei, não consegui. Vamos falar o quê? Eu tava do lado do Eu tô Careca. E hoje, de vez em quando, ele me liga, toca lá Careca. Eu falo, meu Deus, o Careca me liga. Essa possibilidade que o futebol dá para um executivo é inimaginável, né? Impagável, é um negócio único, realmente. Eu sou torcedor de arquibancada, né? Sou mineiro. Então, assim, pra gente assistir o jogo, Tony, são 8 horas... Não, 8 não, exagero. 6 horas de viagem. E a gente junta a turminha,
ou entra numa van, ou entra no carro e vem para São Paulo para assistir o jogo de São Paulo. E acostumado com arquibancada, sempre arquibancada, arquibancada, arquibancada. E eu descobri, alguns anos atrás, o Concept Hall. E que a gente tem acesso a esse local, é aberto ao público. E que lugar fantástico, cara. É verdade. O Concept Hall foi criado, foi gerido, foi imaginado pelo Júlio Casares enquanto diretor de marketing do São Paulo. Ah, sério? Aquela era uma área degradada do estádio, né? Você que frequenta o estádio lembra, as gerais, Sim, atrás sim. na pedra, do cimento, era uma área, e hoje é a área mais nobre do estádio. Então, para você ter uma ideia, o Concept Hall, ele é o estádio do Morumbi é um estádio diferente porque ele tem vida, né? Uhum. Ele abre todos os dias da semana, das 6 da manhã à meia-noite. Às 6 da manhã porque nós temos uma academia, né? A Companhia Atlética está aqui. Então, às 6 da manhã tem gente malhando. Temos o Vita, que é o centro de reabilitação. Então, tem gente fazendo fisioterapia, 6, 7. Né? Temos uma série de restaurantes aqui dentro. Temos um restaurante uruguaio, temos um japonês, temos um árabe, temos um bar Brahma, temos uma hamburgueria, vamos ter um restaurante português, vamos ter um restaurante italiano. Caramba. Então, por causa disso, as pessoas ficam até 11, meia-noite e tal. Então, o estádio tem vida, a gente recebe, tem os tours. Os tours pela Passaporte. Que é um parceiro do São Paulo. Então, a gente recebe, em média, 6 mil pessoas por dia no estádio. 6 mil pessoas por dia. 6 mil pessoas por dia. Se você fizer uma conta, são 40 mil pessoas sem contar jogo. Caramba. Então, é Por realmente semana, são 40 mil pessoas por semana, mais de 100 mil pessoas por mês circulando aqui no mundo. E não quase, precisa... quase 200 mil. E não precisa ser São Paulino, não. Qualquer pessoa Não. pode acessar. Nos restaurantes a gente vê muita gente de outros... A gente percebe que são torcedores de outro time. Nós estamos de portas abertas para todos os torcedores, pelo amor de Deus. E é importante para o São Paulo também, né? É uma receita, que as pessoas claro que venham. sim. Você agora acabou de fazer um merchan do tour. Do tour. Toda vez que alguém faz o tour, uma parte do tour vem para o São Paulo. Essa receita vem para o São Paulo, ajuda o São Paulo. Então é muito importante a torcida consumir quando compra camisa, quando compra produtos licenciados. Tudo isso está ajudando o São Paulo. Tudo isso é renda para o São renda, Paulo. faturamento. Investir no futebol, investir nas suas dependências. Na modernização do estádio, tudo isso é importante. E, ô Tony, quando você assumiu, você falou que fez uma reforma no modelo associativo, né, para os torcedores. Como que está hoje esse trabalho? Como que o São Paulo vê a torcida e o engajamento da torcida com o São Paulo? A torcida do São Paulo tem sido, não há palavras, né? A torcida do São Paulo tem sido mais do que... Falar do 12º jogador é lugar comum, e o que a torcida do São Paulo tem feito. Ontem eu tive com o presidente numa reunião na Federação Paulista, com o presidente da Federação Paulista, ele fala que a torcida do São Paulo fez esse Campeonato Paulista, nunca aconteceu. Inacreditável, cara. É inacreditável. Inacreditável. O jogo contra o Água Santa, a gente tinha 40 mil pessoas no Allianz, a nossa média aqui é altíssima. A torcida tem um papel primordial, né? Pra você ter uma ideia, nós reformulamos o programa de sócio-torcedor. Hoje você tem uma série de benefícios, uma série de vantagens. Tem problemas. A gente está sempre tentando melhorar. O problema é para ser resolvido, ele vai ser resolvido. Exato. Hoje nós temos mais de 40 mil sócios-torcedores que contribuem todo mês. Na verdade, a gente tem um plano anual, né, que a pessoa se associa para o ano e paga mensalmente. E a gente só pode agradecer a torcida. Os nossos números de vendas de produtos licenciados batem recorde, de camisa batem recorde, o público no estádio bate recorde. A torcida realmente tem feito... Ela está presente, né? Realmente, é nosso slogan, né? A torcida que conduz. A torcida do São Paulo conduz o clube. E é exatamente isso que acontece. E hoje a forma de comunicação com a torcida é através do SPFC Play. Como que é essa plataforma? O que você quis trazer para o torcedor quando foi criada essa plataforma? Isso é ótima pergunta, que me dá a chance de explicar um pouquinho sobre isso. O SPFC Play é o nosso streaming, né? É a nossa Netflix. A gente, quando chegou aqui, a gente tinha um canal no YouTube, a SPFC TV, com milhões de seguidores. Mas a gente não sabe quem eles são. A gente não os conhece. Quando eu faço o meu streaming, eu passo a conhecer. Ele é uma plataforma totalmente independente. Totalmente do São Paulo. Ele é do São Paulo.
Hoje, eu sei o nome, o CPF, o e-mail, o telefone de todos os São Paulinos que fizeram o download, do aplicativo. Para você baixar o aplicativo, é gratuito, uma parte do conteúdo é gratuito. Hoje ele é todo gratuito, ele vai ser no futuro o que a gente chama de freemium, uma parte gratuita, uma parte paga. E toda a comunicação do São Paulo, a gente espera que em médio prazo seja feita através do nosso streaming. Claro, nós temos as redes sociais, onde o São Paulo tem uma penetração enorme, um engajamento. Nós somos quase 18 milhões de seguidores. Mas o nosso streaming, ele nos dá a possibilidade de conhecer o nosso torcedor. E aí a gente vai poder conversar com ele, entender o que ele quer, conhecer os hábitos dele, conhecer o que ele consome, como ele consome. Porque hoje, quando eu tenho uma plataforma, quando eu tenho um canal no YouTube, eu não tenho os dados dele. Quando eu tenho no Facebook, eu não tenho os dados dele. Eu não sei quem Isso pertence ao dono da plataforma, a Meta, ao YouTube. No nosso streaming, no SPFC Play, esses dados são nossos. Então é um banco de dados da torcida São Paulina. Isso é muito importante do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de database marketing, um trabalho que a gente vai começar a fazer assim que a base de downloads do Play aumentar. E a gente sabe, desculpa te interromper, mas só para completar, a gente sabe que no futuro tudo vai converger para o streaming, né? Sim, é o caminho. Em 2025 tem a Liga chegando, é uma possibilidade a gente ter os nossos jogos no nosso streaming, narrados por um São Paulino, comentados por um São Paulino, enfim. Hoje a gente já transmite o futebol feminino, o futebol de base e o basquete ao vivo. Hoje já são transmissões que a gente tem no SPFC Play. Então, você quer assistir o Sub-17, o streaming passa. Quer assistir o jogo de basquete, o streaming transmite. Então, você já começa a ter um envolvimento, que é aquela história, é um São Paulino narrando o jogo do São Paulo. É uma narração apaixonada, é uma narração com emoção. Todo pênalti contra nós é roubado. Claro. Claro. Porque, afinal de contas, ali está falando da emoção. E provavelmente é mesmo. Então, essa é uma aposta. Na verdade, esse é um legado que a gente vai deixar para o São Paulo. Essa gestão vai deixar, porque a gente tem certeza que o streaming é a nova tecnologia, veio para ficar. Você assiste a hora que você quer, o conteúdo que você quiser. Então, tem a coletiva do Rogério Ceni depois do jogo. Eu vim no jogo, então eu não consegui. As rádios não transmitem mais a coletiva inteira, as TVs não transmitem um pedacinho. Eu chego na minha casa, a coletiva já acabou, eu entro no meu aplicativo, na TV, porque ela está nas Smart TVs da LG e da Samsung, ela está disponível. Eu sento na minha casa e vou assistir a coletiva do Rogério na hora que eu chegar. Então, essa possibilidade de você assistir on demand na hora que eu quiser, isso é que veio para ficar. Então, a gente entende que esse é um legado muito importante. E a gente quer ter tudo do São Paulo lá. Jogos históricos, jogos ao vivo, todo o conteúdo. A gente quer que o São Paulino, daqui a pouco, dá um play, que tudo você vai encontrar do São Paulo lá. Vai estar lá. É isso daí. E pro São Paulo isso ajuda bastante, porque você vai, além de conhecer, você vai entender melhor o consumo vai poder ofertar produtos. Isso, conhecendo o São Paulino, eu vou poder ter produtos mais adequados, preços corretos, eu vou poder me comunicar com ele, eu vou saber o que ele quer, vou poder oferecer coisas que lhe interessam. Então, isso vai ser bom para todo mundo. Por isso eu até convido todos que da audiência, né, todos do seu podcast, que não fizeram o download ainda, que não baixaram o aplicativo, que baixe. Como eu disse, está nas lojas dos celulares, está na loja da Samsung, está na loja da LG, está na Apple TV, está na Roku. Ou seja, é muito fácil, baixe na sua televisão, no seu Smart TV. E é uma comunicação oficial. Ali você vai saber exatamente o que o São Paulo está dizendo. Não, você não vai pegar a opinião de um, de dois, de três. Não, ali é o São Paulo, a instituição comunicando. Opinião você pode pegar, né? O que não acontece é você tem muita notícia, você tem muita notícia falsa. O que a gente contrata de jogador que não é verdade. Então todos os jogadores são anunciados lá. A gente tem lá é o canal oficial do São Paulo. Eu gosto do monitorando. O São Paulo está monitorando, o São Paulo está monitorando. Fontes felpudas do São Paulo me informaram. Fico pensando que urso que é esse, né, cara? Ô, Doni, isso deve ser terrível, né? Terrível. A fake news para comunicação, você desenvolve uma comunicação, né? O marketing vai lá e desenvolve uma comunicação. Uma fake news vem e muda tudo. Outro dia eu estava numa roda de amigos, né? Jantando, e um cara falou, cara, mas vocês precisam desmentir. Eu falei, bom, vou passar o dia desmentindo. Não, se você for entrar para desmentir... Não vou fazer outra coisa da vida. Vou passar o dia desmentindo. Assim, existe muita gente séria, né? Muita gente séria falando do São Paulo. Muita gente séria. Claro mas sim.
Porra, tem uns também que... E são muito maiores do que não são sérios, infelizmente. Caramba, ali é difícil, viu, cara? verdade. Tem muita história que vem que não dá. É verdade. E isso pro marketing, o impacto é difícil, brutal. mas, enfim, faz parte do nosso jogo. Como que você entende hoje as redes sociais, a comunicação com o jovem? Porque você falar comigo é uma coisa. Eu vou pegar uma entrevista, vou pegar sei lá, vou seguir a São Paulo Play, né, a SPFC Play e vou me informar. Mas e os jovens, cara, que estão na rede social? Eu costumo dizer para minha equipe, que tem muitos jovens, né? A minha equipe deve ter a faixa etária de 23 Quantas anos. pessoas trabalhando aqui, Tony? Hoje no marketing, 15 pessoas. Caramba, aí bem E estruturado, a gente hein? tem mais uma área de comunicação com mais uns 10, 12, que é uma outra diretoria, mas também é uma equipe bem grande. Veja, eu costumo dizer o seguinte, nem todos os problemas do mundo se resolvem no TikTok. Claro Com que certeza. o TikTok é fundamental para você falar com o público jovem. Claro que sim. Então a gente está muito atento às plataformas existentes e às novas, mas a gente tem que se comunicar de uma forma geral com todo mundo, né? Então a gente tem site, a gente tem o streaming, a gente tem todas as redes sociais e a gente sabe a importância de se comunicar e as linguagens que se use. Porque, por incrível que pareça, a linguagem do Twitter é diferente, É diferente da linguagem da- do Instagram. sim, Por sim. exemplo, os públicos são diferentes, né? A gente briga que o Twitter é a terra do mal. O Twitter é só ali que o bicho pega, O né? Capetinha tá ali falando toda Isso, hora. Ali enquanto o Instagram é o mundo de Alice, no Twitter o bicho está pegando, né? Então você tem que saber se comunicar com cada público. Às vezes você dá a mesma notícia de formas diferentes em cada plataforma. Então vocês têm esse cuidado de É falar fundamental ter. por áreas, né? Nós temos a área de comunicação que cuida disso com muita competência, porque senão a gente morreria louco, né? O Tony é ativo nas redes sociais? Não, eu sou ativo, mas eu só acompanho. Ah, é? Só... Eu mudei todos os meus perfis, né? Quando eu fechei que eu vinha pra cá, porque, poxa, a torcida reclamava do Lugano e do Raí, imagina de mim, né? É, faz sentido. O faz Lugano e o Raí eram diretores do São Paulo, a torcida metia o pau neles. Não, eu preciso mudar o meu perfil. É claro, eu tenho, até por uma questão de obrigação profissional, eu tenho que seguir, ver o que acompanha. Claro. Claro, a gente não se deixa Influenciar. pelas redes sociais, mas ali é um termômetro. Ah, se muitas você vezes. for deixar influenciar pela rede social, meu amigo, Você todo morre dia é louco, uma coisa, você todo morre dia louco, você morre é uma nova moda, né? É complicado. E daqui pra frente, cara? Quais os caminhos? Quais os caminhos que a diretoria de marketing tem? Tem muita coisa nova por vir. A gente está lançando um banco, que já é de conhecimento. Nós estamos, nesse momento, fazendo um piloto com o sócio torcedor. Nós vamos lançar novos serviços, nós vamos lançar um site novo para compra de ingresso, nós vamos lançar serviços de saúde. Eu não posso antecipar muito para você aqui, Sem problema. porque ainda são coisas... Essa do saúde já está praticamente pronta, vai ser lançada nos próximos dias, mas tem muita coisa por vir. Nós temos aí até final de 23, que é o nosso mandato, a gente trabalha para entregar um maior número de coisas até lá. Hoje mesmo, antes da nossa entrevista, eu estava numa reunião planejando uma ação para o final do ano, que se a gente conseguir fazer, vai ser uma coisa que vai marcar o São Paulo, porque é mais uma coisa que o São Paulo nunca fez, é mais uma ação que o São Paulo inédita para o São Paulo, e eu tenho certeza que a torcida vai se engajar e vai adorar muito. Então a gente tem muita coisa para acontecer. A gente lançou a camisa 1 recentemente com a Adidas, foi um sucesso. Linda camisa, linda A gente camisa. vai lançar a camisa 2. A camisa 3 é maravilhosa de novo. A camisa 3 do ano passado é um sucesso. Eu acho que essa camisa 3 ela é outra das vez. camisas 3, eu acho que essa foi a campeã, né? Eu até brinco que difícil fazer alguma coisa melhor que aquela, porque aquela foi... Um elogio, tá? Cara, o lançamento, o clipe que vocês fizeram de lançamento, Campanha de lançamento. que fantástico que foi aquilo, Tony. Aquela campanha foi muito boa. Você vê, o Raí participou da campanha gratuitamente. Toda a campanha foi bancada pelo Sportsbet Outro, que é nosso grande parceiro. Bancou todos os custos de produção, porque, por incrível que pareça, o São Paulo não tem condições financeiras hoje de fazer um investimento daquele, para fazer aquela produção, para fazer aquele filme. A gente realmente não tem. Então a gente vai buscar nos parceiros, e tem na Sportsbet um grande parceiro, a Sportsbet, e eles bancaram todo o projeto. Nós gravamos em Porto Alegre esse filme. O Raí foi gratuitamente. Cara, foi muito legal. realmente uma campanha que marcou, icônica, eu diria. Tony, uma última pergunta. Nós tivemos 6 shows no Morumbi. Isso, além de uma representação
financeira para o clube, né? Porque é um valor expressivo para o clube. O vocalista fez uma publicação maravilhosa, agradecendo, né, ao São Paulo, agradecendo à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo, ao Morumbi. Que bela ação, né? Isso vai repercute no mundo inteiro. Sem dúvida. O Morumbi tem por tradição ser o palco dos mega shows no Brasil. Isso é uma tradição do Morumbi. Nos últimos anos isso Acabou. se perdeu como tantas coisas. Sim. E a gente está resgatando isso, né? Para você ter uma ideia, nós tivemos no Morumbi, só para citar alguns, Queen, Madonna, Michael Jackson, U2. Nós tivemos os grandes, os mega shows são no Morumbi. E agora a gente está retomando esse lugar. O Morumbi é a maior casa de espetáculos de São Paulo. Esse show foram 500 mil pessoas que assistiram. 500 mil pessoas passaram por aqui. Passaram pelo show. É o maior show individual do Brasil, da história do Brasil. Nunca um só cantor, uma só banda teve uma audiência desse tamanho no Brasil. Foram 6 shows e eles, como vocês disseram, eu tive a oportunidade de conhecer o Chris, um cara espetacular, um artista único, um cara diferenciado. A gente brinca, ele foi escolhido para ser o que é, porque é um cara realmente muito diferenciado. E o Chris ficou empolgado com o Morumbi, com o estádio, porque o formato do estádio ajuda. No show. Porque o show do Coldplay, o público participa. Tem é muito interativo, né? Muito grande envolvimento. E o estádio, a arquitetura do estádio favorece. Então ele estava empolgado. E o Morumbi voltou então a ser a maior casa de espetáculo de São Paulo. Os grandes espetáculos, os mega shows serão aqui. Devem ser aqui. A gente já tem mais 3 shows fechados. Um já divulgado, eu posso contar para vocês, que é do Red Hot Chili Peppers. Estarei aqui. Estará com aqui. certeza absoluta. Nós temos mais 2 assinados que ainda não foram divulgados. Eu não Vamos posso soltar aí, divulgar, Tony. Solta aí, Tony. Solta aí, Tony. A audiência subindo, a audiência subindo. Nós temos mais 5 em negociação. Caramba, Tony. Porque, como eu te disse, né, essa era uma característica do Morumbi que a gente retomou o ano passado com Metallica, com Iron Maiden e agora com Coldplay. Isso se tornou, o Morumbi, como você disse, virou vitrine mundial. Sim, né? Os shows foram icônicos e teve transmissão em vários países e exposição do Morumbi em vários lugares. Então, muita coisa boa vai vir. Prepare-se. Vamos voltar a ser protagonistas em breve. Em A breve. gente trabalha muito para isso, como eu te disse, né? A lei da compensação, a gente chega cedo para compensar, sai tarde. Todos aqui é unânime isso. A gente realmente trabalha muito para colocar o São Paulo no trilho. Não é fácil. Não é fácil. São anos, né, para poder acertar. Quando a gente acha que colocar está acertando o caminho, vem uma pancada. Mas a gente é resiliente, cara. A gente... força. Obrigado. E, cara, você traz para mim, é o Diego falando, muita confiança. Porque uma pessoa que conversa olhando nos olhos, a gente tem confiança. Então dá pra ver que o nosso São Paulo ele vai acertar o trilho e a gente vai voltar a ser o que a gente sempre foi e nunca vamos deixar de ser. É isso, Diego. Obrigado. Campeão. Obrigado. A gente realmente precisa recolocar, né? Nós temos, eu costumo dizer que nós somos uma empresa com 20 milhões de acionistas. E esses acionistas nos cobram, a gente tem que devolver isso para eles. Então, Com certeza. a gente trabalha muito para isso, eu tenho certeza que isso vai chegar. Meu amigo, o diretor de marketing do São Paulo tirou um tempo pra falar com a gente. Cara, que honra. Tony, prazer, foi muito tudo meu. obrigado. Eu que agradeço. Leva um abraço pra toda a diretoria. E nós somos um podcast do São Paulo. A gente vem falar do São Paulo. Aqui é tricolor, aqui é amor. Obrigado, cara. Obrigado a você, é um prazer. Ó, quinta-feira que vem nós estamos de volta. E o de quinta-feira que vem, meu amigo, prepara aí. Obrigado, viu, gente? Até mais.